E estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Política em Debate. Minha amiga, meu amigo, você já sabe que eu vou pedir, é isso mesmo. Deixe seu like e siga o nosso conteúdo. Desde já muito grato. Saiu uma matéria no Estadão, na verdade saiu no Poder 360, no Estadão, já tinha saído também na Sputnik. É uma declaração, eu acho, distorcida, atribuída a um almirante holandês da OTAN a respeito da OTAN, segundo palavras interpretadas pela imprensa. A OTAN está pronta para um conflito direto com a Federação Russa, ou seja, com a Rússia. Mas quando você... Então isso aí virou, né? Oh, meu Deus, a OTAN está pronta, o que vai acontecer, tal, não sei o quê, vai haver uma guerra, a OTAN contra a Rússia. Nós temos que, primeiramente, ler realmente o que o tal do almirante disse. E ele diz textualmente: nós temos que estar prontos. Nós temos que estar prontos, porque se eles agirem, a gente vai ter que agir também. Então, nós temos que estar prontos, não significa que estamos prontos, não é? Exemplo, você está envolvido em alguma confusão junto com seus amigos, por hipótese, não é? E aí a coisa vai ficar feia e alguém diz: a gente tem que estar pronto para o que deve é isso. Você, sendo fraquinho, sendo, tu tem que estar preparado para aquilo. Eu acho que foi mais ou menos nesse sentido que eu entendi. Não foi no sentido do tal do almirante holandês, digamos, de uma forma belicosa nessa declaração se colocar. Aí você deve estar perguntando, né? Mas então a OTAN não está sendo belicosa com a Federação Russa? Na realidade, é a OTAN. Gente, tem que entender o que é a OTAN. O que é a OTAN? A OTAN é o braço armado dos Estados Unidos na Europa. A OTAN simplesmente é uma maneira que os Estados Unidos encontrou, tá, para dominar os europeus. E por que é importante dominar os europeus? Por que é tão importante dominar os europeus? Olha a geografia. Os Estados Unidos está na América do Norte. Ou seja, se eu pegar a América do Norte, se eu pegar a América do Sul também, aquilo é uma grande ilha, né? Separada de um outro lado. Eu tenho um grande aglomerado, que é a Europa, a Ásia, a Eurásia inteira, gigantesca, é o maior continente, se eu juntar os dois disparado, e embaixo a África. Então, se eu juntar isso, a África com Europa e Ásia, aquilo dá praticamente as terras quase do mundo todo. E do lado tem, lá no finalzinho, tem a Oceania, uns pedacinhos de nada, a Austrália um pouco maior, e as Américas, como se fossem duas ilhas unidas por um istmo, né, que é ali o canal do Panamá. Né, o Panamá, aliás, né, aqueles países menores que tem ali. Então os Estados Unidos estão lá, tá? Estão separados. Como você, então, leva o seu poder, tá? O poder para um continente, um outro continente. Você pode levar via marítima, certo? Ou você pode levar via terrestre, ou você pode levar via marítima e terrestre. Na realidade, a OTAN, na realidade, os Estados Unidos, é uma potência marítima. Ela está separada da Eurásia. Então, ela tinha que criar um mecanismo, uma aliança, no qual ela, militarmente, estivesse presente nesse grande continente que é o chamado núcleo do mundo, que é onde estão justamente a Rússia, onde está justamente o maior país, né? Os dois maiores países, Rússia e China. Né? Então é por isso. Então a OTAN simplesmente serve para servir os Estados Unidos. E desde 1987, aí nós temos que voltar na história. Tá? Quando houve a dissolução da União Soviética, ficou compactuado que não haveria expansão da OTAN, que já existia antes, mas era muito menor, para o leste. Ou seja, a OTAN se compromissou quando a União Soviética colapsou, e aí se dividiu em inúmeras repúblicas, mas mantendo a maior república, a república hoje chamada Federação Russa, tá? Que não haveria expansão para o leste. O que significa isso? As antigas repúblicas que faziam parte da União Soviética, Letônia, Estônia, Lituânia, tá? Essas três, por exemplo, elas não iriam nunca pertencer à OTAN. Mentira. Eles logo cooptaram as três.
A Hungria, que pertencia ao Pacto de Varsóvia, também não seria incorporado à OTAN. Mentira, incorporado, mentira, incorporado à Romênia, mentira, incorporado, tudo. Ou seja, foi uma grande tramóia, na realidade, que o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, fez uma promessa vazia. E a última que faltava agora, para cercar completamente na Europa a Federação Russa, era a Ucrânia, porque o resto já era da OTAN, entre aspas. Eles tentaram, inclusive, a OTAN, também os Estados Unidos, fazer a mesma coisa com a Geórgia, que fica bem mais embaixo que a fronteira, seria sudoeste, né? Junto do Mar Negro. Tá? Geórgia. Ali os russos intervieram, não deixaram. E fizeram, então, com a Ucrânia. Mas como é que eles fizeram com a Ucrânia? Em 2014, eles derrubaram, Estados Unidos, tá? Eles, Estados Unidos, repetindo, derrubaram o governo que era um governo pró-russo, instalou lá governos pró-ocidente, e aí logo começou o conflito. Qual o conflito? As regiões que falam russo, são eminentemente de maioria russa, começaram a ser perseguidas, e os russos usaram justamente isso para então já começar, e de uma certa maneira justa, porque está dizendo, não, são os nossos próprios compatriotas que estão sendo massacrados pelos ucranianos, e era verdade. Tá? E aí, ali já houve um grande conflito. Rússia de um lado, Ucrânia apoiada pelo Ocidente do outro. Chegaram a um acordo. A Ucrânia não iria perseguir as etnias russas, né, os que falam russo, no leste. A Ucrânia fez isso? Não. Ao contrário, ela intensificou a perseguição, intensificou os ataques. Aí começou o levante de Donetsk, e começou tudo isso, começou em 2014. E aí a Rússia, então, anexou a Crimeia. E aí o Ocidente pulou. O Ocidente ficou revoltado, porque violou a integridade territorial da Ucrânia. Lembra? Eles estavam tentando cooptar a Ucrânia, tá, para, então, cercar completamente a Federação Russa. Lembrando que a Crimeia, ela está num ponto estratégico, onde a frota russa tem que passar praticamente por ela. Tá? Então aí os russos foram e anexaram em 2014. E agora tudo que a gente vê. Então esse papo que agora nós estamos prontos, dado pelas mídias, como uma grande manchete, né, que o Almirante falou, na realidade não é isso. Essa chamada a guerra híbrida, o cerco da OTAN, que é uma verdadeira guerra silenciosa, vem sendo feito violando os pactos internacionais firmados com a Federação Russa, e essa é a verdade, desde 1997, até chegar no começo desse ano, onde não deu mais, a coisa explodiu. Ah, você está defendendo a Rússia? Não. Isso são fatos. E agora, nesse momento, o que o Ocidente vê é que realmente a Ucrânia, muito provavelmente, não vai vencer essa guerra. Não vai vencer. E aí, então, agora, né, também na imprensa, né? Vão ser enviados 88 tanques da OTAN. Será que 88 tanques americanos, no total, hein? 88, dizem eles, né? Será que vai ser mesmo 88? Duvido. 88 tanques americanos, alemães, espanhol, parece francês, vão fazer alguma diferença? Pelo menos nos informes que eu leio todo dia, que é liberado pela Sputnik, eles dão conta de números. Esse conflito começou em 24 de fevereiro. Até agora, praticamente um ano, de quase 8 mil tanques destruídos, mais 6, 7 mil veículos militares. Entendeu? Então a gente está falando de 80 tanques, tá, numa fase agora decisiva da guerra, contra 8 mil. Nós estamos falando em 1% de reforço para a Ucrânia. Isso vai fazer diferença? Mas são tanques avançados. Não vai fazer a menor diferença isso. Então é um grande teatro nessa história, entende? E a realidade é essa. E aí aquela premissa inicial que uma guerra curta iria beneficiar a Rússia, na verdade os caras viram que não foi nada disso, porque a guerra já está com um ano, a Rússia continua sobrevivendo, continua se fortalecendo, continua aumentando a marinha, continua produzindo seus submarinos nucleares, suas fragatas, continua vendendo a rodo hidrocarboneto, gás. Nada funcionou contra a Rússia.
Mas por que eles não vão realmente peitar a Rússia no conflito? Gente, são 6.000 armas nucleares, sendo 2.000 mísseis táticos nucleares de médio alcance, que pode destruir simplesmente, tá, toda a Europa em um piscar de olhos. E os outros 4.000 destruem o resto do mundo, inclusive a gente aqui no Brasil. Entendeu? Então esse é o retrato. É uma guerra de meia dúzia, é uma guerra de ambiciosos americanos, tá, que violaram os acordos que eles propuseram com a antiga União Soviética, aquilo foi compactuado, e agora a coisa está nesse pé que a gente está vendo. Então é isso, e os russos não vão ceder. Ah, mas por que não vão ceder? Porque eles já incorporaram as 4 regiões. Já incorporaram, já é solo russo. Ah, mas aquilo foi fraude, o referendo, não importa se foi fraude ou não. Para os russos, para a Federação Russa, aquilo já faz parte da Rússia. Já faz parte da Rússia. Então, é uma situação de fato, assim como a Crimeia também. Né?